Então, a aula de hoje é sobre o círculo trigonométrico, né? Eu vou explicar para vocês passo a passo como entender, né, a ideia de seno, cosseno, tangente, entender também como é que funciona os ângulos dentro do círculo trigonométrico, né, as aberturas angulares e também os arcos, né, as distâncias dentro da circunferência. Primeira coisa que a gente apresenta, né, para os alunos é o próprio círculo, né? A representação do círculo ela é bem característica, né? A gente pode ver isso em várias coisas dentro do universo, né? Uma bicicleta, por exemplo, a roda, o aro dela é um círculo, uma circunferência, o aro da bicicleta. Eu posso fazer uma analogia também com o centro sendo o eixo da bicicleta, né? Então, a primeira entidade assim, da trigonometria seria o raio, né? O raio, se a gente fizer também uma analogia com relação à bicicleta, ele sai do eixo, né, que é do centro da circunferência, e vai até o aro, né? Então esse aqui seria o raio, né? Então seria o primeiro personagem, né, desse conteúdo do círculo trigonométrico. Se a gente estender esse raio até o outro lado, né? Ó, se a gente pegar esse raio e puxar ele para o outro lado, nós vamos ter, obviamente, né, dois raios, né? Óbvio. Entendeu? E agora vem a primeira fórmula do círculo trigonométrico, né? Que esses dois raios, né, eles formam o diâmetro. Tá? Então, o que é o diâmetro? Ele segue de um lado da circunferência, passa pelo centro e vai até o outro lado. E agora vem a primeira fórmula da trigonometria, e apesar de parecer simples assim, né, ela é muito importante, que é o diâmetro que eu vou representar pela letra D, ó, né, o diâmetro pela letra D, é igual a quantos raios? Dois raios. Então é a primeira fórmula, né? Simples assim, né? 2R. Essa é a primeira fórmula da trigonometria. Tá? Fácil assim. Tá? Se tu contar que uma circunferência, para quem gosta de andar de skate, né? Se tu vai fazer uma volta completa na circunferência, com um skate, uma volta completa, né, um círculo, tu está fazendo um 360, não é? Sim. Então, já ouviram falar pelo menos a expressão, né? Então, a volta completa da circunferência, ela começa aqui no 0 graus, né? E ela faz a volta completa e nós temos aqui 360 graus. O que é, pessoal, o ângulo? Nada mais é do que a abertura, ó, em relação ao centro, né? Então eu tenho aqui o raio, ele vai se movimentando e conforme ele se movimenta, a gente tem a quantidade de ângulos, né? Então, a volta completa é 360 graus. Então eu pergunto para vocês, qual é a metade de 360? 180 graus, né? Olha lá, ó. Aqui, ó. 180 graus. Exatamente a metade da circunferência. E se eu dividir por 2, né? Dá 90. 90 graus. Então aqui, pessoal, eu vou aproveitar a régua, né? A gente vai ter aqui, ó, né, a metade da metade, a gente vai ter o ângulo D. A gente vai ter o ângulo D
90 graus. Não é isso? E a metade da metade? Metade de 90 graus, quanto é que é a metade de 90 graus? 45 graus, né? Bem aqui assim. 45. E se eu dividir, claro, poderia fazer metade da metade, assim por diante. Mas os principais ângulos da geometria, da parte da trigonometria, são ângulos em que eu consigo dividir em partes que não tenha vírgula, né? Então, se eu dividir o 90 em 3 partes, né, ficaria aqui, ó, 30, né? 30 graus. Depois, 30 mais 30 dá 60 graus, né? Então, esses aqui são os principais ângulos, ó. 0, 30, 45 e 60. Por que eles são os principais ângulos, né? Porque eu consigo passar esses ângulos para todos os outros, e aí vem uma palavra nova dentro do conteúdo que a gente vai trabalhar, que são os quadrantes. Então esse aqui é chamado de primeiro quadrante, sempre, né, no sentido anti-horário. Segundo quadrante, aqui ó, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Porque são quadrados, ó. Apesar de estar dentro de um círculo, são quadrados. Tá, e aí eu posso passar esses ângulos para toda a circunferência. Quer ver, ó? O ângulo de 60 graus, 90 mais 30, dá quantos graus? 120, né? Então, 120 graus. 120 graus mais 30 graus? 150. 150 graus. Mais 30 graus, 180. 180 mais 30? Quanto? 210. 30 graus. 210 graus. Mais 30 graus. Deixa eu botar certinho, porque aí fica bonitinho. 240 graus. Mais 30. 270 graus. Mais 30. Mais 30. 300 graus. Mais 30. 330 graus. Vamos terminar agora o de 45. 90 mais 45, quando é que dá? Quanto? 135, seria 135, bem aqui, 135 graus. Mais 45, 180, mais 45, 225 graus. Mais 45, 270. 270 mais 45, só para a gente terminar, 315 graus. Pronto. Esses aqui é os ângulos que a gente vai utilizar durante a trigonometria, né? Esses são todos os ângulos, quer dizer, existem outros, 331, 32, mas o que a gente utiliza na trigonometria para trabalhar seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, é esses principais ângulos aí, tá? Isso é a abertura angular, ó.
conforme eu vou abrindo, né, ó, em relação ao eixo horizontal X, ó, conforme eu vou abrindo, eu vou ter um ângulo. Então isso aqui é abertura angular. Essa abertura aqui, ó, são os ângulos. Tá? E o que é, tá, arco, né? O arco seria que nem e existe isso na matemática, né? O arco, a palavra já diz, parece um arco mesmo. O arco seria esse ângulo aqui, ó. Desculpe, esse ângulo não, esse segmento aqui, ó, né? Essa distância aqui, até aqui, ó. O arco de 30 graus é esse pedacinho aqui, ó. O arco de 45 graus é esse pedaço aqui. O de 60 graus, o de 90 graus. Ou seja, é uma parte da circunferência, tá? Tá, mas professor, como é que eu vou saber, né, qual é o valor desse arco? Aí a gente vai ter que calcular através dessa figura aqui, importantíssima, né, que é o número π. Vocês já devem ter até olhado na calculadora, né, o que é o número π. Alguém sabe dizer o que é um número π? Ou o valor dele? Alguém se lembra? 3,14. Mas se vocês sabem o significado, o que significa o 3,14, né? O que significa esse número? Que ele na verdade não é 3,14, ele não tem fim, né? É um número irracional. 3,14, 15 e assim por diante, até hoje a gente não sabe qual o final dele, né? Mas a gente sabe que é 3,14. Mas o que significa esses 3,14, né? O que significa esses 3,14? Cara, é a quantidade de vezes que esse diâmetro, esses dois raios, eles cabem dentro da circunferência. É só isso. Então, se eu pegar essa circunferência aqui, ó, tá aqui, imagine que eu peguei ela na minha mão aqui, e eu der uma movimentada, ela tem mobilidade, né, esse diâmetro, né, e aí vou colocar ele dentro da circunferência. Olha só, tem que usar a imaginação, né, pessoal? Olha lá, ó. Peguei, tá aqui o diâmetro, e olha o que eu vou fazer, eu vou colocar ele aqui dentro, ó, e cabe uma vez, cabe duas vezes, 3 vezes, vírgula 14, ou seja, o número π é a quantidade de vezes que o diâmetro cabe dentro da circunferência. Até vou colocar aqui, ó, são palavras minhas, não vou encontrar na internet, ó. O número π é a quantidade de vezes que o diâmetro, eu vou botar entre parênteses, porque a gente vai usar muito raio ao invés do diâmetro, eu vou colocar entre parênteses 2R, que é a primeira fórmula que eu expliquei para vocês. Então, o número π é a quantidade de vezes que o diâmetro, 2R, cabe dentro da circunferência. Tá? Isso aqui é um linguajar mais cru, né? Ele é um linguajar mais não matemático, né? Mas para entender, eu acho que seria mais interessante assim, o número π é a quantidade de vezes que o diâmetro cabe dentro da circunferência. Tá? Acho que agora eu vou passar para a matemática, né? Uma linguagem mais rebuscada. O que significa, né, matematicamente o número π? Ele é, olha só, a razão entre o diâmetro, tá? Vou
razão entre a circunferência e o seu diâmetro. Tá? Então eu tenho a circunferência dividido pelo diâmetro, eu tenho o meu π. Ou seja, eu pego, matematicamente, eu pego o valor do arco completo da circunferência e divido, né, pelo diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio. E acho esse número π. Se a gente tivesse aqui, e hoje a gente pode fazer na próxima aula, quando tiver mais gente, nós vamos pegar qualquer circunferência, pode ser aquele ventilador aqui, ou aquele outro, ou essa circunferência aqui, ou de uma garrafinha de água que vocês têm, ou lá, ó, que nem ela tem aquela garrafa de água também, ele também. A gente pode medir a circunferência, né, com uma régua daquelas móvel, ou com uma trena, ou com uma cordinha, né, depois abrindo ela na régua, e a gente divide pelo diâmetro. Vocês vão encontrar lá na calculadora, depois de dividir um pelo outro, né, vocês vão encontrar o número π. Ou seja, agora eu vou dar, essa seria a minha maneira de dizer para vocês o que é o número π, né, by Serginho. E agora, matematicamente, o que significa, rebuscadamente, matematicamente, o número π? Número π, pessoal, é a razão. Razão é a divisão de alguma coisa, né, entre uma coisa e outra. É a razão entre a circunferência e seu diâmetro. Tá? Então essa seria uma linguagem matemática para explicar o número π, ou seja, essa aqui agora passa a ser a nossa segunda fórmula, né? A primeira fórmula é essa, e a segunda fórmula que a gente vai trabalhar é essa. E a gente pode provar na próxima aula. Isso aqui a gente vai provar na próxima aula, quando tiver mais alunos. A gente pega uma cordinha, eu vou trazer, e a gente vai medir as circunferências e os seus diâmetros, dividir um pelo outro, e vocês vão encontrar lá na calculadora sempre o número π, 3,1415 e assim por diante. Tá? Bom, mas o que isso aqui, pessoal, tem a ver com o arco que eu estava falando aqui? O que significa? Né? Professor, não estou entendendo. Como é que eu vou descobrir a distância, né, de cada ângulo se eu tenho essas fórmulas aí? Como é que eu faço isso utilizando o número π? Bom, olha só, vou mostrar para vocês. É bem tranquilo para quem entender. Óbvio, né? Para quem entender. Esse D, tá, matematicamente, ele está dividindo, né? Ele vai passar para o outro lado, multiplicando, né? Então, olha só, para mim descobrir o comprimento da circunferência, eu vou fazer o diâmetro e vou multiplicar pelo π, pelo 3,14. Entenderam isso? Ali, ó. Eu só modifiquei, é a segunda fórmula, mas eu só dei uma melhorada nela. Eu quero descobrir o comprimento total da circunferência, então eu dei essa melhorada nela. Pessoal, a gente não usa diâmetro na matemática, a gente usa raio. Então eu vou substituir aquele D ali, ó, por 2R. Olha lá, ó. Exatamente isso. Ele conseguiu entender o significado, né? Na matemática vocês não vão encontrar em livro nenhum dπ. Vocês vão encontrar o raio, né? Então vai ficar assim, ó. Comprimento da circunferência igual a 2π vezes o raio, tá? Vocês vão perguntar, mas espera aí, professor, o senhor trocou de lugar aqui, ó. Por que não deixou o raio junto com o 2 ali, né? É que eu vou explicar para vocês, ó, o raio,
ele pode ser qualquer valor, né? O raio daquele ventilador ali é um, da garrafinha dela lá, ó, é outro, né? Dessa cesta de lixo aqui também é um outro raio. Então eles se modificam. Então por isso que eu deixo ele separado, ó, para que a gente possa multiplicar por um raio diferente. Então nos livros vocês sempre vão encontrar o comprimento da circunferência igual a 2π vezes o raio, 2πr, assim que se diz, né? 2πr. Entenderam? Tá, agora vocês vão entender o comprimento total do arco de uma circunferência. O total dele, podem olhar nos livros, na internet, o total da circunferência é 2π vezes o raio. Se eu pegar, multiplicar 2 por 3,14 vezes esse raio aqui, ó, eu só com o valor que eu achar na calculadora ali, eu coloco na trena e eu vou conseguir fazer a volta completa dessa circunferência exatamente fechando nesse ponto aqui. Ou seja, o comprimento da circunferência completa é 2π vezes o raio. Tá? Então, era isso com relação ao comprimento da circunferência. Alguma pergunta? Não? Alguma dúvida? Tá, agora, já que a gente teve facilidade ali nas metades dos ângulos, eu perguntei para vocês qual é a metade de 360, vocês me disseram 180, metade de 180, 90. Agora eu vou perguntar para vocês a metade de 2π vezes o raio, ou seja, o arco completo da circunferência é 2πr. E a metade? O de 180 graus. Quanto em radianos é, né? Aqui é chamado de radiano, porque é em raios, né? Vem de raios, 2π radianos. Quanto é que é 180 graus em radianos? 2πr é 360. E o 180, quanto é que é? Dividam pela metade, né? Dividam pela metade 2πr. Quanto é que fica metade? 1πr, olha lá, ó. Então, eu sei que se eu pegar, né? Se eu pegar 3,14 e multiplicar pelo raio, eu sei o tamanho do arco, a metade do arco da circunferência. De novo, pela inteligência de vocês. E se eu pegasse a metade de π? Né? Se aqui 180 é π, qual é a metade de π? É π sobre 2. Então, de 90 graus é π sobre 2. O raio, exatamente. Por isso chamado de radianos. Agora a gente não vai mais usar porque vai depender muito do raio do que estiver trabalhando. 2π lá, π sobre 2, ó, 90 graus. E quanto é que é 45 graus? É a metade da metade. Ou seja, π sobre 2 dividido por 2 é o de 45 graus. Quanto é que é? Façam aí. π sobre 4, é lá, ó. π sobre 4. Entenderam isso? Tá. π sobre 4. Então aqui, ó, π sobre 4, π sobre 2 e 135 graus. Quanto seria 135 graus? Quantos π sobre 4 tem até 135 graus? Quantos π sobre 4 tem? Ó, 1π sobre 4, 1π sobre mais 1π sobre 4, são 2π sobre 4. Então, 135 graus seria 3π sobre 4. E assim a gente vai fazer a volta completa da circunferência com os arcos. Essa é a atividade de hoje. Entenderam bem? Não entenderam nada? Fazendo exercícios agora, pessoal, para 8,
Tudo bom? Vamos tentar descobrir quanto é que é o arco de 30 graus, o de 45, o de 60, o de 120. De que forma a gente faz isso, né? Uma regra de 3 simples já daria para fazer, tá? Vamos fazer o de 30 graus utilizando uma regra de 3. Fazendo um lugar que apareça aqui. Aqui, ó. Eu quero saber, pessoal, quanto é que é de 300 e... eu falei 30 graus. Eu quero saber qual é o ângulo de 30 graus. Quero saber em radianos. Tá? Se 180, ele vale quanto? Olha lá. Quantos graus vale? Quanto em radianos vale 180? Quanto? Pi. Isso é uma regra de 3, ó. Eu quero, aqui é assim que se diz, ó. Quero saber quanto é que é em 30 graus, de 30 graus, em radianos, se 180 é pi. Uma regra de 3 simples, né? Regra de 3 simples. Devem ter estudado isso lá no 4º ano, não, no 5º ano. Regra de 3 simples, ó. Eu quero saber quanto é que é 30 graus em radianos, se 180 é π. O que eu preciso fazer para descobrir o x? Em qualquer equação, eu preciso deixar ele sozinho de um lado da equação. Né? E a única pessoa que está me incomodando é o π. O π está dividindo, vai passar multiplicando, vai ficar 30π dividido por 180. Tá, mas aqui dá pra... Isso aqui já está certo. Pronto, é 30π sobre 180. Mas o que a gente precisa fazer, pessoal? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa simplificar, que nem falou o Andrews. Simplificar. Vamos simplificar aqui, ó. A primeira coisa que é barbada numa simplificação, ó, é tirar os zeros, né? Só corta os zeros. E depois a gente divide tanto em cima, né, no numerador, quanto embaixo no denominador por um mesmo número. Que número a gente vai dividir ali, ó? O 3. 3 dividido por 3 é 1. E 18 dividido por 3 é 6. Ó, isso aí. Então, em radiano vai ficar π sobre 6. Então, 30 graus, pessoal, em radianos é π sobre 6. Tentem descobrir quanto é que é 60 graus em radianos, utilizando uma regra de 3 simples. Né? Eu quero descobrir quanto é que é 60 graus em radianos, se o meu π é 180. Tentem descobrir fazendo simplificação. Tá bom, pessoal? Próxima aula a gente continua.